Bom dia, pessoal. Hoje, enfim, estudaremos geografia e falaremos do Rio de Janeiro, bairros e regiões. Agora que já sabemos como o poder público municipal está organizado, precisamos entender como o município está dividido. As cidades estão ordenadas em bairros ou distritos. Essas áreas possuem diferenças entre si e suas características podem ajudar os prefeitos e seus secretários, vereadores e a própria população a compreender melhor as necessidades de cada região. Bom, o poder público municipal é constituído pela prefeitura da cidade, a Câmara de Vereadores, que são eleitos para administrarem as cidades, né? E todas as cidades elas estão distribuídas em bairros ou distritos. Aqui no Rio de Janeiro são bairros, nós chamamos de bairros, né? E tem em algumas outras cidades fora do Rio de Janeiro ou no estado, são chamadas de distritos, né? E temos também as divisões regionais, né? A região norte, sul, leste, oeste e central da cidade. Então, o Rio de Janeiro é dividido em regiões, zona norte, zona oeste, zona sul e centro, e bairros e distritos. E dentro dos bairros, na cidade do Rio de Janeiro, tem os subbairros, né? Como a cidade ela é muito grande, então nós temos os bairros e os subbairros dentro da cidade. E em cada bairro da cidade do Rio de Janeiro existe uma subprefeitura, quer dizer, um órgão municipal que representa o prefeito ali naquele bairro, né? Aonde ele leva para a prefeitura, para o prefeito, todas as demandas de cada bairro especificamente. Nós estamos vendo aqui nesse slide o mapa do Rio de Janeiro com seus bairros e regiões, né? É o município do Rio de Janeiro. Aqui nós no estado do Rio de Janeiro, nós costumamos chamar as cidades de municípios, né? Então, nós estamos vendo aqui, lógico que por esse slide não tem como a gente ler todos os bairros aqui, que está muito pequeno, a gente não consegue identificar, mas você pode ter acesso a esse mapa no seu caderno pedagógico também, né? Então, nós estamos vendo toda a extensão dos bairros, ok? O mapa do município do Rio de Janeiro mostra a divisão em bairros e em regiões administrativas. Cada bairro do Rio de Janeiro guarda uma parte da história da cidade e possui uma série de características próprias. Então, como a gente já falou em história em outras aulas, né, cada bairro do Rio tem uma representatividade histórica, né? O bairro de São Cristóvão tem ali a Quinta da Boa Vista, onde era a Casa do Imperador. Aqui em Santa Cruz nós temos o Centro Cultural, onde era a casa da Princesa Isabel, e assim por diante. Uma curiosidade que eu não estou vendo aqui nesse mapa é a Ilha de Paquetá. Apesar da Ilha de Paquetá estar um pouco distante da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, dentro da Baía de Guanabara, quem administra a ilha é a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? E cada bairro tem uma característica diferente, né? A gente pode perceber que as crianças aqui em Santa Cruz têm um modo de vida, um modo de brincar e um gosto. E quando a gente vai mudando de bairro, nós vamos descendo para a Zona Norte ou indo para a área oceânica de Barra, Zona Sul, nós vemos que as crianças têm características e costumes um pouco diferentes. Então, essa diversidade está presente dentro da cidade do Rio de Janeiro, em cada bairro. Vamos prosseguir. Então, nós vamos fazer uma investigação, investigando, né? Você já deve saber
Mas é importante organizar as informações. Então, escreva no espaço abaixo o seu endereço completo com o nome do lugar onde você mora, Logradouro, bairro, cidade e estado. Se tiver dúvida, consulte seu professor e ele poderá ajudar com algumas informações para completar o quadro. Então vamos lá, gente, vamos as informações que vocês precisam ter. Então, Logradouro, gente, é o nome da rua onde vocês moram. Tá? A palavra Logradouro, ela é rua, ou avenida, ou estrada, ou via, ok? Então, aqui vocês coloquem o nome completo da rua. Bairro, né? Voltando lá em Logradouro, né, as casas estão ordenadas de forma numérica, com quadras e lotes ou só com o número da casa. Né? Nós temos uma dificuldade em Santa Cruz, nas diversas ruas aí, casas, em muitas delas, aonde a numeração não é ordenada, ela não tem uma ordenação de menor para o maior ou do maior para o menor. Né? Às vezes nós andamos pelas ruas aí e vemos os números desencontrados, vemos uma casa 20, aí daqui a pouco tem a casa 150 do lado, então não tem uma ordem numérica na maioria das ruas aqui na Zona Oeste, principalmente em Santa Cruz. Mas é importante você colocar o número da sua casa no Logradouro, né? Rua Caetano Faria de Castro, número 157, bairro Campo Grande, cidade Rio de Janeiro, estado Rio de Janeiro. Uma curiosidade para quem ainda não sabe, a cidade do Rio de Janeiro ela é a capital do estado do Rio de Janeiro. Né? Até 1960, o estado do Rio de Janeiro era chamado de Guanabara, estado da Guanabara. Com a saída da capital do Brasil para Brasília, onde foi instalada a capital federal, o Rio de Janeiro mudou seu nome de estado da Guanabara para estado do Rio de Janeiro. E a capital do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. Então, a nossa cidade ela já foi a capital do Brasil até 1960. Né? O Brasil passou por diversas capitais ao longo de sua existência. Então, hoje, a capital do Brasil é Brasília. Né? Então, voltando ali, tem o bairro, o nome do seu bairro, o nome da cidade e o nome do estado. Se você for escrever uma carta, hoje é muito pouco usado a carta escrita, a carta de papel, né? Se você escrever uma carta e fizer um endereçamento nela, né, vocês é o remetente, né? O remetente é quem remete, é quem envia a carta. Vocês têm que colocar o logradouro, né, o bairro, a cidade e o seu nome. Então, dentro do remetente de uma carta, ainda tem outras informações, que é a parte do seu nome, a parte do nome de quem está enviando, do remetente, e tem também o CEP. Né? O CEP aqui de Santa Cruz é 23.500. Né? Aí vai 510, 520, 530. Então é o CEP da região aqui de Santa Cruz. Então você vai colocar no início o seu nome, no endereçamento, né? No endereço completo, o logradouro que você mora, o bairro, a cidade e o estado. E tem outra identificação importante no endereçamento de cartas e objetos, se vocês prestarem atenção, quando vocês compram um objeto, hoje é muito popular comprar um objeto no Mercado Livre ou em outras lojas físicas, que vem o endereçamento, é o CEP. Né? O CEP da cidade. O CEP é o chamado Código de Endereçamento Postal. E é muito importante esse código, porque ele identifica a sua rua. Cada rua do bairro, ela tem um código de endereçamento postal que facilita a entrega de correspondências. Vamos prosseguir.
Fique ligado. O Brasil é um país muito grande, possui uma área gigantesca, uma das maiores do mundo. Por isso, existem milhares de municípios distribuídos nesse espaço. Atualmente, existem mais de 5.000 espalhados pelos 26 estados e o Distrito Federal. Possuem áreas diferentes, podendo variar de alguns até milhares de quilômetros de extensão. Cidades muito grandes, com mais de 1 milhão de habitantes, são chamadas de metrópoles. É o caso da nossa, com mais de 6 milhões de pessoas, que é uma das maiores metrópoles brasileiras, perdendo apenas para a cidade de São Paulo, que conta com o dobro de pessoas. As distâncias dentro dessas cidades podem ser tão longas quanto uma verdadeira viagem. Então, gente, como está dizendo já ali, toda a cidade com mais de 1 milhão de habitantes ela é chamada de metrópole. E tem uma informação também da população do Rio de Janeiro. São mais de 6 milhões de pessoas só na cidade do Rio de Janeiro. Né? Botando o estado inteiro, então a gente vê essa conta. Né? Então, o estado do Rio de Janeiro, ele é maior do que muitos países aí da Europa ou países do mundo. Só o estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem quase a mesma quantidade de população, por exemplo, que o estado de Israel, né? O país Israel, que tem 9 milhões de habitantes, mais ou menos, se eu não estou enganado com essa informação. Né? Então, nós percebemos aqui o quão grande é a cidade do Rio de Janeiro e quão grandes são os desafios que as prefeituras, né, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem em administrar uma cidade que é, muitas das vezes, do tamanho de países aí, do mundo afora. Né? Com certeza a cidade do Rio de Janeiro tem algum país aí que é bem menor do que a cidade do Rio de Janeiro. Falando do nosso bairro de Santa Cruz, o bairro de Santa Cruz ele é maior do que muitas cidades do interior do Brasil. Bem maior do que muitas cidades. Bom, nós temos aqui o exemplo da segunda cidade, da primeira maior cidade do Brasil em população, que é a cidade de São Paulo, né? A Rua da Consolação, São Paulo, SP. SP é a sigla do Estado, da Unidade da Federação, São Paulo. Então, nós estamos vendo aí um congestionamento de veículo em uma das ruas mais movimentadas do centro de São Paulo. A maior metrópole brasileira está em constante movimento, com milhares de automóveis circulando o tempo todo. Né? Então, é um vai e vem de carros frenético. E isso tem causado também muitos outros problemas com relação ao meio ambiente, com relação à locomoção das pessoas. Na verdade, o que nós vemos é muita gente para pouco espaço. Então, nós temos aqui ao lado, né, eu já havia mostrado para vocês em uma das aulas, o Google Maps, né, onde você pode usar para saber a distância de um lugar a outro. Né? Eu, quando quero fazer uma viagem, né, quando eu vou para a casa da minha mãe, que é bem no leste de Minas Gerais, né, bem no interior, é uma cidade rural, eu tenho vou lá no meu aplicativo de GPS e ele faz o cálculo da distância e do tempo que é gasto nessa viagem. Que o tempo ele é relativo, depende de quanto tempo você vai parar, né, de quantas paradas vai fazer, qual é a velocidade do seu automóvel que você está se locomovendo. Então, esse tempo ele é variável, mas a distância é sempre computada. Né? E um desses aplicativos é o Google Maps. Né? Vocês podem acessar ou então aponta a câmera ali para o QR Code no seu caderno pedagógico, que vocês vão ter acesso ao Google Maps, ou vai no Play Store lá e baixa o aplicativo do Google Maps ou outros aplicativos de GPS.
tá? Para calcular a distância, e você pode usar ela tanto no ônibus, na condução, ela faz esse cálculo. Se você quer ir daqui ao centro do Rio de Janeiro, ele mostra as conduções, os tipos de condução, trem, ônibus, carro, a pé, de bicicleta. Então mostra os meios de transporte e o tempo gasto. E esse tempo gasto vai também depender do trânsito, né? Aqui, se a gente prestar atenção nessa fotografia aqui, com esse trânsito, o motorista, para se locomover num espaço curto, ele deve demorar um tempo considerável para chegar ao seu destino. Bom, nas atividades para realizar no seu caderno, ok? As cidades possuem diferentes tamanhos, características e pessoas. É importante termos nossa cidade como referência para compreender a dinâmica das outras. Sobre esse assunto, responda as questões no seu caderno de geografia. Essas perguntas vocês vão responder no seu caderno. Tá? Vão transcrever e responder as questões. Eu vou deixar também as questões feitas no Google Sala de Aula. Elas estão disponíveis lá na nossa sala de aula. Cite o nome dado às grandes cidades, indicando qual o fator que faz com que elas sejam classificadas dessa forma. Explique como o espaço brasileiro está dividido administrativamente, apresentando o nome dessas unidades federativas. Apesar de não serem tão distantes, o deslocamento de um bairro para outro pode demorar horas em grandes cidades, como no Rio de Janeiro e em São Paulo. Indique pelo menos uma causa para esta condição urbana. Então, gente, na atividade número 1, vocês vão citar qual é o nome das grandes cidades, né? E dizer qual é o fator para que ela seja chamada dessa forma. A gente já falou isso lá nos slides anteriores. Então, vocês vão explicar como o espaço brasileiro está dividido. O que é isso? Como você vai ver os estados brasileiros estão divididos administrativamente? Vamos lá. Você pega o mapa do Brasil, né? E quando você vê a palavra unidades federativas, são os estados da federação, né? São os estados que tem o Brasil, né? Tem até lá no vídeo, no slide anterior, eu comentei sobre os estados da federação. Não falei os nomes, mas são 26 estados mais o Distrito Federal. Tá? E na terceira, né, eu também acabei de dizer no slide anterior, né, qual é o fator que causa essa condição urbana no Rio de Janeiro. Muitas das vezes eu faço uma viagem de 3 horas, eu chego a uma distância de 300 quilômetros, né? E no Rio de Janeiro, você saindo daqui do início da cidade, que é Santa Cruz, até o centro da cidade, você gasta 3, 4 horas. Isso tem uma causa, e é para vocês dizer que causa é essa.